Boa noite. Boa noite. A Alckmin anuncia que a represa Billings será usada para socorrer os sistemas Guarapiranga e Alto Tietê. Secretaria Estadual de Energia critica Eletropaulo pela falta de luz em meio à queda de árvores na capital. Estudo mostra que em 2007 haverá mais idosos que jovens e crianças em São Paulo. Novas pistas podem ajudar a elucidar a morte do promotor argentino que acusou a presidente Cristina Kirchner. Exposição reconta a história do maior presídio da América Latina, o Carandiru. E na série de reportagens sobre os 45 anos da TV Gazeta, as parcerias e a expansão da emissora nos anos 90. A Billings, que integra o sistema Rio Grande, terá vazão aumentada para abastecer os sistemas Guarapiranga e o Alto Tietê. O anúncio foi feito nesta manhã pelo governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, mas ele não deu detalhes sobre prazos e nem sobre como serão feitas as obras. Atualmente, a represa Billings já atende o Guarapiranga por meio de um braço em Itaquaquecetuba. De acordo com o governador, a ideia é aumentar a vazão para o abastecimento. Em relação ao sistema Cantareira, Alckmin afirmou que não há previsão para utilizar a terceira cota do volume morto, que, segundo ele, seria capaz de aumentar a reserva do sistema em torno de 5% a 6%. E os níveis dos reservatórios que abastecem a Grande São Paulo continuam caindo. O sistema Cantareira já registra sua 9ª queda consecutiva somente neste mês. O nível dos reservatórios caiu 0,1 ponto percentual e passou de 5,6% para 5,5% nesta quarta-feira. O Cantareira recebeu apenas 22,4% das chuvas previstas para janeiro e o nível do sistema não sobe desde o dia 26 de dezembro. O Alto Tietê também apresentou queda e está operando nesta quarta-feira com 10,2% da sua capacidade total. No Guarapiranga, a queda foi ainda mais acentuada, de 0,3 ponto percentual. O sistema passou de 38,5% para 38,2%. Relatório do governo federal mostra que o Brasil desperdiça 37% da água tratada no país. Segundo o documento, que tem dados de 2013, mas foi concluído no final do ano passado, essa água é desperdiçada antes mesmo de chegar às torneiras, principalmente por causa de falhas nas tubulações e também por perdas com fraudes e ligações clandestinas no caminho. No estado de São Paulo, as perdas no final de 2013 estavam em 34%, segundo o levantamento. Na região metropolitana, a taxa é próxima de 30%. Especialistas afirmam que sem esse nível de perdas, muitas represas do país não estariam sofrendo com a atual estiagem. A meta da Sabesp é ter perdas de 26% em 2020. A maioria dos reservatórios das hidrelétricas do Brasil está com nível de água abaixo do registrado quando o país começou a enfrentar racionamento de energia em junho de 2001. De acordo com dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico, os reservatórios do Sistema Sudeste e Centro-Oeste estavam ontem com 17,63% da capacidade contra 28,55% do volume registrado há 14 anos. As usinas dessas regiões respondem por cerca de 70% da capacidade do país de gerar eletricidade. A situação mais crítica é verificada nas usinas de Ilha Solteira e Três Irmãos. As duas estão praticamente vazias. Governo do estado critica relatório da AES Eletropaulo sobre a falta de energia que atingiu quase 1 milhão de residências em São Paulo nas últimas semanas.
O relatório foi entregue pela Eletropaulo durante uma reunião com a Secretaria do Estado de Energia. No entanto, o material apresentado foi considerado inadequado pelo secretário de Energia, João Carlos de Souza Meirelles. Segundo ele, a Eletropaulo não possui equipe suficiente e informou que precisou recorrer a equipes de outras distribuidoras, o que também indica falhas no atendimento da empresa. Meirelles julgou ser inadmissível o ocorrido na semana passada, quando milhares de paulistanos ficaram sem energia elétrica por dias. Não é admissível termos as interrupções da forma que tivemos. Cair uma árvore sempre pode cair, um carro pode bater num poste e derrubar, mas o que não pode é ficar horas e dias sem atendimento. O vice-presidente de operações da Eletropaulo rebateu as críticas. Nós estranhamos muito as colocações das críticas, até porque nós entregamos um relatório bastante claro daquilo que aconteceu, dos fatos que aconteceram, das providências imediatas que nós tomamos e das propostas que estamos encaminhando para serem tomadas. Este já é o janeiro mais quente da história de São Paulo. Segundo os meteorologistas, o calor deste mês já superou o do mesmo período do ano passado. Mas parece que agora o paulistano deve ganhar um refresco e o calor deve diminuir um pouco aqui na capital paulista. Hoje, ainda bem, com um dia mais nublado, não esquentou tanto quanto nos últimos dias, mas a sensação ainda foi de tempo abafado. E como será que fica o tempo amanhã? Mariana Armentano tem os detalhes da previsão. O calor diminui e as temperaturas ficam um pouco mais amenas, tanto no sul quanto em parte do sudeste do Brasil. A frente fria já se afasta, mas ainda provoca chuvas em Santa Catarina e no Paraná. Já nessa área entre São Paulo, Rio de Janeiro, sul e oeste de Minas Gerais, as chuvas podem ser fortes por causa da atuação de um sistema de baixa pressão. O tempo fica firme para os gaúchos e também há poucas chances de chuva no Espírito Santo e do Alagoas ao Rio Grande do Norte. Já nessa área mais escura, que vai do Piauí ao Amazonas, ainda estão previstos aqueles temporais associados ao calor. A máxima amanhã fica em torno dos 25 graus em Curitiba, 27 em Porto Alegre e 32 graus no Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo, há previsão de chuva a qualquer hora em praticamente todas as áreas. As pancadas podem chegar a ser fortes, mas sempre intercaladas com algumas aberturas de sol. O calor diminui um pouco e a máxima fica em torno dos 30 graus em Marília e dos 33 em Votuporanga. No centro e no norte do estado, o sol aparece mais forte e a chuva vem a partir da tarde. Máxima de 29 graus na cidade de Franca. No litoral, não vai fazer mais que 26 graus em Caraguatatuba e também em Santos. Aqui na Grande São Paulo, atenção para o risco de temporais e alagamentos. A máxima vai cair mais em relação a hoje e fica em torno dos 26 graus amanhã aqui na capital. Na sexta, dia de sol entre nuvens, chuva e máxima na casa dos 28. No sábado, volta a esquentar e chega a fazer 31 graus. Daqui a pouco eu volto no Jornal da Gazeta, edição das 10. Estudo mostra que em apenas 12 anos os idosos serão maioria na população de São Paulo. De acordo com o levantamento da Fundação SEAD, a partir de 2027, o número de pessoas mais velhas na cidade de São Paulo será sucessivamente superior ao de crianças e ao de jovens menores de 15 anos. O índice de envelhecimento deverá dobrar em 20 anos. Em 2050, a cidade terá 21 idosos para cada 10 jovens. Em 2010, esse índice era de 6 idosos para cada 10 jovens. Segundo o estudo, isso vai acontecer porque os casais estão tendo menos filhos e também porque há um aumento na longevidade e das taxas de migração. As ruas da Zona Leste, por onde manifestantes do movimento Passe Livre realizaram ontem um ato contra o aumento das tarifas, amanheceram com pichações. Mas não foram registradas brigas ou confronto. Por orientação da polícia, muitos lojistas fecharam as portas mais cedo.
A Praça Silvio Romero, no Tatuapé, Zona Leste, amanheceu tranquila. Pela manhã, pichações de tarifa zero ainda lembravam a manifestação desta terça-feira. Por volta das 5 horas da tarde de ontem, o terceiro ato deste ano do movimento Passe Livre contra o aumento da tarifa do transporte público de R$ 3,00 para R$ 3,50 foi realizado nas ruas da Zona Leste da capital. Os manifestantes chegaram a interditar o sentido centro da Avenida Radial Leste, uma das principais vias da região. Hoje de manhã, na rua Serra de Bragança, muitas pichações. Nem o portão desta construção escapou. Pouco mais à frente, o pedido de estatização do transporte público de São Paulo. A maior parte do comércio aqui da rua Toledo Barbosa, no Belém, costuma fechar só depois das 9 da noite. Mas ontem, por conta da manifestação, às 8, tudo já estava fechado. Um grupo de manifestantes invadiu a estação da linha vermelha e tentou pular as catracas. Houve tumulto e vandalismo. Umas 10 horas da noite, a manifestação veio para cá, para frente da estação, e os manifestantes pegaram o coco, jogaram nos policiais, virou uma bagunça. Chegaram a subir lá em cima na estação, quebraram algumas coisas. Os manifestantes, acho que vieram para arrumar confusão, entendeu? E acabou atrapalhando a vida de quem não tinha nada a ver, porque o trânsito ficou inferno, as pessoas estavam com medo, entendeu? Foi um caos ontem. Ainda era possível encontrar pichações dentro da estação nesta manhã. Em outros locais, deu para perceber que os funcionários limparam as placas. Na rua, comerciantes contam o que viram. Rosilei é dona de um estacionamento no Tatuapé e fechou o comércio assim que a manifestação começou. Já começou aquela baderna, não sei de onde apareceu tanta gente, aí eu acabei fechando mais cedo, porque sempre quando eles fazem manifestação eles saem quebrando tudo, né? Então eu não quis arriscar, vai que quebra algum carro de algum cliente, ainda ia ter que pagar. Essas imagens feitas por um cinegrafista amador dão a dimensão da quantidade de pessoas que ainda protestavam por volta das 10 horas da noite de ontem. A Polícia Militar contabilizou 500 pessoas no protesto. Já o movimento Passe Livre diz que 10 mil participaram. Ao todo, 9 pessoas foram conduzidas à delegacia para esclarecimentos e foram liberadas. O próximo ato do movimento Passe Livre vai acontecer na sexta-feira e terá concentração na região central de São Paulo. Depois de um ano de funcionamento, os conselhos participativos municipais começam a mostrar resultados. Criados na gestão do prefeito Fernando Haddad, eles reúnem mais de 1.100 representantes em distritos da capital paulista. Os conselheiros devem fiscalizar as ações das subprefeituras e sugerir obras que a comunidade precisa. O trabalho é voluntário. Boldo, manjericão, mamão. Na horta comunitária, os moradores do bairro podem plantar o que quiser e colher. Capim santo, picão. Essas ervas você vai fazer o quê? Chá. O terreno é parte de uma praça em Pinheiros. O material da cerca foi pago pelos moradores e a prefeitura entrou com a mão de obra, conta Madalena. Ela faz parte do grupo de conselheiros eleitos há um ano no bairro dela. Os 32 conselhos participativos da cidade de São Paulo foram criados na gestão Fernando Haddad e reúnem pouco mais de 1.100 representantes divididos por distritos e que não ganham salários. A ideia é que cada conselho participativo funcione como uma ponte entre os moradores do bairro e a subprefeitura. Cabe aos conselheiros fiscalizar as ações, mas principalmente sugerir as obras que os vizinhos deles mais precisam. Madalena diz que os 26 conselheiros de Pinheiros se reúnem todo mês com o subprefeito da região. Tomaram pé do orçamento e do que vem sendo planejado para o bairro. Não é uma pessoa que chegou lá sozinha e falou eu quero que faça isso isoladamente, é uma demanda de uma comunidade. Descobri que um distrito tenha mais buracos na rua e que a subprefeitura precisa naquele distrito fazer um planejamento muito mais direcionado para aquele distrito do que para outro. Então é lá que ela vai atuar. Num distrito que seja mais arborizado, ela precisa fazer de cuidar das árvores. Já na região de Brasilândia, na Zona Norte, ruas esburacadas, com falta de placas de trânsito. Tem também o escadão da Rua Manuel Nascimento Pinto, que foi construído há 5 anos e até hoje não tem corrimão e nem luz à noite. Henrique, que preside uma associação de moradores, se diz frustrado com a atuação do Conselho Participativo. Então, conselheiros têm conhecimento desse assunto aí, dessas pautas. Eles têm.
Só que assim, é reuniões, é blá blá blá, reuniões, é blá blá blá, e ação que é bom, você não vê, não tem. Nilson e Juraci, conselheiros eleitos, se queixam que o subprefeito de Brasilândia não comparece às reuniões, o que tem dificultado a atuação do grupo. A subprefeitura, às vezes, ela vem uma verba, a gente vai, faz as reivindicações e acaba não sendo executada. Eles dizem que relacionaram as melhorias mais urgentes e a obra do escadão está na lista. Apesar das dificuldades, concordam que algo determinante mudou. Antes ninguém escutava ninguém, a gente não tinha livre acesso com a prefeitura. A gente tinha as demandas, a gente não conseguia chegar na pessoa certa. O conselho, eu costumo dizer que é o vereador do futuro, né? Porque é o que faz as coisas, é a alma, é a população que está ali, que está no sofrimento e sabe o que está sentindo. Em nota, a subprefeitura da Freguesia do Ó e Brasilândia informa que o Conselho Participativo é um órgão independente que o subprefeito comparece às reuniões com pauta específica e sempre que é convidado. A subprefeitura informa ainda que em todas as demais reuniões do Conselho há o comparecimento de um servidor que representa o subprefeito. E o prefeito Fernando Haddad convida o ex-ministro da Saúde e candidato do PT derrotado ao governo do estado, Alexandre Padilha, a assumir a Secretaria Municipal de Relações Governamentais. Com isso, Padilha deve substituir Paulo Frateschi, que atualmente comanda a pasta. Nos últimos dias, Fernando Haddad vem promovendo uma mudança em seu secretariado. A TV Gazeta completa 45 anos no próximo domingo. E hoje, na terceira reportagem da série que conta a história da mais paulista das TVs, entramos pela década de 90. Nos anos 90, a TV Gazeta já estava consolidada em São Paulo. O programa Mulheres fazia sucesso com o quadro Churrasco com os Astros, com Leão Lobo, que acontecia ao vivo no 8º andar da emissora. Faz sorrir, me faz sonhar. O comandante Hamilton trazia um casal sorteado pelo público, também foi uma inovação da TV Gazeta. E o helicóptero, ele pousava no prédio aí ao lado e deixava os convidados com o comandante Hamilton, aproveitando o churrasco aqui à tarde. E era assim tudo junto misturado. Na mesma época, as parceirinhas se separaram e Ione Borges lançou um programa semanal. Boa noite! Fiquei aproximadamente 3 anos com o Ione. E é nesse esquema que eu espero voltar, se Deus quiser, ainda esse ano. Já a vitoriosa equipe de esportes continuava em campo. Entre os destaques, a transmissão de grandes campeonatos, como a Taça Libertadores da América, narrada por Galvão Bueno. Tentativa do Martino. Ele faz a abertura pela esquerda. O programa diário Gazeta Esportiva entrava no ar. O semanal Mesa Redonda Futebol Debate ganhava um novo e polêmico integrante. Houve um casamento muito grande entre o Avalone e eu, e o programa saía. E era gozado que eu não combinava nada, absolutamente nada com ele. Parecia que eu adivinhava o que ele queria falar, o que ele ia falar, e dava uma cutucada nele, ele dava uma cutucada em mim. E aí nasceu o personagem Chico Lang, que era assumidamente corintiano. Os alunos de jornalismo e rádio e TV da Faculdade Casper Libero ganharam um espaço inédito na programação da TV aberta. O Edição Extra entrou no ar com matérias produzidas pelos estudantes. A marca do jornalismo foi a contratação de Maria Lídia Flandoli, que comandaria o Gazeta Meio-Dia. Era debate político ao meio-dia, no horário popular, que teve uma repercussão muito boa e que conferiu ao programa um prestígio muito grande e tinha muita credibilidade. Foi construída durante todo esse tempo, eu acredito, em função daquele critério de oferecer oportunidade igualmente para as diferentes correntes de pensamento. Maria Lídia lembra que quando o programa estava para ser tirado do ar, a direção foi surpreendida por um abaixo-assinado. Marcaram aqui uma audiência com a presidência da Casper Libero para conversar. Eu achei isso o máximo, né? Porque não foi uma ação entre amigos, foi uma reação de pessoas que representavam, né, de apoio a um programa que entendiam que era assim uma espécie de uma tribuna livre. Nos anos 90, a TV a cabo chegava ao Brasil e a TV Gazeta também queria expandir seus horizontes. No final de 1991, a Fundação Casper Libero firmou um contrato com a rede OM de televisão, dona do canal CNT.
A edição do jornal A Gazeta Esportiva de novembro de 91 fez a cobertura do acordo. Nas palavras do então presidente da Fundação, Constantino Cury, esse é um negócio muito bom para as duas organizações, pois não se trata de uma emissora se filiar a outra, mas trabalhar de forma autônoma, contribuindo para uma programação comum. Surgia a CNT Gazeta, uma parceria que durou a década inteira. As duas emissoras produziam e exibiam em conjunto seus conteúdos. Nesta época, ganharam destaque programas como o 190 Urgente, do apresentador Carlos Massa, o Ratinho. Escalada! Pra arregaçar, meu filho. Então demorou por quê? O programa Clodovil Abre o Jogo. As feias que me perdoem, mas beleza é fundamental. A Festa do Malandro, com Sérgio Malandro. Marília Gabriela também tinha um programa de entrevistas no canal, que também levava o seu nome. Como é que eram as pessoas, esses seres que te pegaram? Além do primeiro programa interativo da TV brasileira, um game show Hugo. Eu tô pronto para outra. E você? Era uma somatória de esforços, mas as empresas elas tinham propósitos e estratégias que eram próprias. Então, para nós, e a Fundação entendeu dessa maneira, era mais conveniente retomar a nossa trajetória própria e aí reorganizar toda a nossa grade de programação, aí apenas como Gazeta. Nós ficamos dentro daquilo que se convencionou chamar o tripé de programação, de jornalismo, esporte e conteúdo feminino. E amanhã, em mais uma reportagem sobre os 45 anos da emissora, a TV Gazeta começa os testes para entrar na era da TV digital e a programação avança com a chegada de Kátia Fonseca e Rony Von. E olha, quem vai viajar de avião deve ficar atento. Aeroportuários e aeronautas prometem cruzar os braços amanhã em todo o país. A paralisação, segundo a categoria, vai acontecer entre 6 e 7 da manhã. A paralisação pode acontecer também na parte da tarde nos próximos dias. A categoria pede aumento de 8,5% nos salários, mais ampliação de benefícios. Dados divulgados pelo Serasa hoje mostraram que o percentual dos cheques devolvidos por falta de fundos voltou a subir em 2014. Ao todo, foram devolvidos no Brasil, no ano passado, 15 milhões de cheques. É o maior patamar de devolução por falta de fundos desde 2009, quando o país enfrentou reflexos da crise financeira internacional. Apesar da alta, no Brasil, o percentual de cheques sem fundos em São Paulo ficou em 1,2%, o menor índice nos últimos 5 anos. A desaceleração da economia mundial, a ameaça jihadista e as tensões no leste da Ucrânia estão no centro dos debates do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. 2.500 líderes do mundo econômico e político, incluindo cerca de 40 chefes de governo de estado e diretores de bancos centrais, começam a discutir o chamado novo contexto global. Na pauta dos debates estão o combate às desigualdades econômicas, a incerteza na zona do euro, a queda nos preços do petróleo, a ameaça jihadista e a crise na Ucrânia, assunto central deste primeiro dia de fórum. O presidente ucraniano, Petro Poroshenko, afirma que a Rússia tem 9 mil soldados em território ucraniano apoiando forças separatistas. Ele pediu que Moscou retire seus homens e cumpra o plano de paz acertado em setembro do ano passado. O ex-vice-presidente americano Al Gore e o cantor e produtor Pharrell Williams anunciaram a volta do Live Earth, o show mundial pelo clima. O show, com duração de 24 horas, será realizado em várias cidades do mundo. Uma das sedes será no Rio de Janeiro. A cidade já recebeu o Live Earth em 2007 na praia de Copacabana. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. As mudanças para pior na economia deixaram de ser conversa abstrata e complicada de economistas. Começam a pesar no bolso, como a gente tem visto. Começaram os aumentos de impostos, da conta de luz, do ônibus, do imposto sobre os empréstimos e financiamentos. Quanto isso vai pesar no orçamento? Difícil fazer a conta, claro, cada caso é um caso. Além do mais, esses aumentos que já foram divulgados ainda vão provocar outros reajustes em cascata.
Se sobe o preço dos combustíveis e da eletricidade, tudo mais fica mais caro. Transporte, o custo das empresas, a comida, tudo. É óbvio. Para começar, o preço médio da gasolina em São Paulo deve passar dos atuais R$ 2,90 para R$ 3,15, pelo menos. Para um tanque de 50 litros, dá um extra de R$ 12 ou R$ 13. Não parece muito, mas o problema é que a lista de aumentos é imensa. Por exemplo, se sua família tem uma conta de luz de R$ 150 por mês, neste ano ela vai para quase R$ 200 por mês em algum momento. São mais R$ 50. Se você fizer uma compra de R$ 1.000 e financiar a juros em 12 meses, essa compra vai ficar R$ 15 mais cara por causa do aumento do IOF. E assim por diante. O ônibus subiu. O preço da mensalidade escolar está subindo em torno de 10%. A comida e comer fora, mesmo no restaurante por quilo, vão ficar mais caro porque comida, luz, água e transportes vão ficar mais caros. De 10 em 10 reais, o nosso poder de compra vai diminuir. A inflação média deste ano deve ser maior do que em 2013, deve chegar a uns 7%. Como os salários, na média, vão subir menos neste ano, esses aumentos de gastos e impostos, obviamente, reduzem nossa capacidade de comprar outros bens e serviços. Isto é, prejudicam a economia como um todo, que vende menos e assim emprega menos. Gastar mais R$ 10 para encher o tanque pode parecer pouco para uma pessoa, mas são R$ 10 que a gente deixou de poupar ou gastar em outra coisa. Multiplique esse valor por milhões de pessoas e a gente já tem uma ideia de como isso tem impacto no conjunto da economia. Vamos entrar em crise feia? Outra vez vamos dizer que não, mas a situação ainda vai piorar antes de melhorar lá pelo final do ano. Boa noite. Em comunicado ao mercado, a Petrobras reconheceu que vai poder incluir em seu balanço do terceiro trimestre possíveis perdas resultantes das denúncias de corrupção investigadas pela Operação Lava Jato. A divulgação do balanço já foi adiada por 2 vezes e é esperada para o fim deste mês. No comunicado, a estatal informou que está fazendo análises necessárias para o fechamento e divulgação das demonstrações contábeis. Fundos mútuos de privatização da Petrobras já perderam quase 80% dos cotistas. Os números são da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais e do Instituto Fundo Devido ao Trabalhador. Desde que foram criados, em agosto de 2000, os fundos mútuos de privatização da companhia já perderam grande parte dos cotistas e colocaram parte de seus recursos do FGTS nessas aplicações. Quando o governo vendeu as ações da petrolífera, em 2000, 310 mil pessoas aplicaram até 50% do que tinham no FGTS nesses fundos. Em janeiro deste ano, eram apenas 65 mil. Segundo especialistas, muitas pessoas sacaram dinheiro para a compra de imóveis e também deixaram o fundo por causa das denúncias de corrupção envolvendo a companhia. Uma exposição aberta em São Paulo retrata, através de imagens e objetos, como era a vida dos detentos do Carandiru. O futebol ajudava a limpar a mente e não pensar em besteira. A comida, mesmo feita aos montes, em caldeiras como essa original, também era uma forma de aliviar a vida atrás das grades na antiga penitenciária do estado. Orimes Eliá organizou essa exposição para retratar um lado menos lembrado quando se trata do complexo Carandiru, o da sobrevivência, e sobre como faziam os detentos para aguentar anos enclausurados na que foi a maior cadeia da América Latina. Primeiro é um lado da história. Um lado da história porque às vezes as pessoas dizem assim, e o massacre, e o negro, e o tenebroso. Então foi uma escolha, porque ou você faz um lado ou outro lado. Você não vai usar a parte tenebrosa numa vírgula, como parte de uma exposição que a gente acentuou sobrevivência. A fotógrafa inglesa, que vive no Brasil desde os anos de 1950, explica que a mostra tem como base o livro Aqui Dentro, lançado em 2003, onde há registros de imagem e de entrevistas dos últimos tempos da Casa de Detenção de São Paulo, demolida em 2002. Fruto de meio ano de preliminar, conseguindo a confiança, lado para lado, entende? Isso que foi o mais lento. Uma vez confiou, dentro do possível, a equipe teve liberdade para retratar diretores, funcionários, detentos e familiares.
Essa é a reprodução de uma das celas do Carandiru. Segundo os pesquisadores, uma cela comum, como em vários pavilhões, e apesar da superlotação, que dava direito a vaso sanitário, um banho com privacidade, pia, camas arrumadas, também a jogos, televisão para ajudar a passar o tempo e ainda muitas referências à religião. E com estrutura muito próxima de uma casa, armários, utensílios domésticos e até um fogão. Tudo isso era a marca registrada dos presidiários para conseguir sobreviver no complexo. Muita organização e limpeza. Além de fotos e vídeos, há várias peças originais, como itens do dia a dia improvisados pelos próprios presos, até este portão, que pesa mais de 600 quilos e tem marcas de munição. A exposição fica em cartaz no Museu da Casa Brasileira até o dia 15 de março. A mostra pode ser vista de terça a domingo, das 10 da manhã às 6 da tarde. A entrada é gratuita. E agora as notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. Estão definidas as semifinais da Copa São Paulo de Futebol Júnior. E as 4 equipes paulistas brigam por um lugar na decisão. Celso Cardoso. E o famoso trio de ferro está garantido. O Palmeiras, que luta por um título inédito, enfrenta o surpreendente Botafogo de Ribeirão Preto, que eliminou o Xará Carioca, o Fluminense e o Grêmio. Na outra semifinais, os rivais Corinthians e São Paulo brigam pela outra vaga. Veja os gols que classificaram os semifinalistas. Na Rua Javari, o Grêmio foi surpreendido pelo Botafogo de Ribeirão Preto. William, aos 12 da primeira etapa, abriu o placar para o time paulista. Um minutinho depois, Vico empatou para a equipe gaúcha. Só que Wesley, já aos 42 da etapa complementar, tratou de colocar o Botinha na semifinal da Copa São Paulo. Final, Grêmio 1, Botafogo 2. Em Limeira, Gabriel Jesus fez 1-0 Palmeiras diante do Vitória da Bahia. Christopher, já aos 43 do segundo tempo, marcou mais um para o Verdão e deu números finais ao jogo. Palmeiras classificado 2, Vitória eliminado 0. O Corinthians teve muito trabalho para vencer o São Caetano. Panambi fez 1-0 para o time do ABC logo aos 5 minutos. Marcial, de falta e contando com uma baita ajuda do goleiro Vitor, empatou a partida. No final do primeiro tempo, Santiago marcou um belo gol e deixou o azulão de novo na frente. Aí, na etapa final, o Corinthians acordou e iniciou a virada com este gol de Gabriel Vasconcelos. De pênalti, Matheus Cassini fez o terceiro do Timão. E a 2 minutos do fim, Rafael Augusto fechou a conta em Barueri. 4-2 Corinthians. O adversário na próxima fase será o São Paulo, que não tomou conhecimento do Atlético Mineiro. O destaque do jogo foi o atacante João Paulo, que marcou 3 vezes. Os 2 primeiros gols do tricolor foram dele. Luiz Araújo ampliou a vantagem antes do intervalo, depois do vacilo da defesa. E o melhor ficou para o final. João Paulo marcou este golaço olímpico e definiu a partida em São José dos Campos. São Paulo 4, Atlético Mineiro 0. Goleada. Celso, em relação aos Corinthians e São Paulo, é um jogo que preocupa, né? Preocupa sim, existe uma tensão no ar. Primeiro pela rivalidade, segundo pelo histórico da competição. Temos vários casos de violência envolvendo torcidas organizadas. Tivemos até no último domingo, quando torcedores do Corinthians entraram em confronto com a Polícia Militar em Barueri. E então, uma das medidas da Federação Paulista de Futebol foi mandar o jogo para Limeira, pouco distante da capital paulista. E segundo, cobrar ingressos torcedores para evitar realmente uma aglomeração muito grande, muita gente querendo entrar e o estádio não tendo capacidade. Uma maneira de tentar contornar o risco. Só o futebol que perde com isso, né, Celso? Exatamente. Corinthians, do ponto de vista técnico, Corinthians e São Paulo, um confronto muito equilibrado.
Por outro lado, o Botafogo de Ribeirão, apesar de ter surpreendido o Fluminense, o Grêmio, o próprio Botafogo do Rio de Janeiro, pega o Palmeiras, só que o Palmeiras é o favorito. Então, temos aí provavelmente um clássico na decisão. Pelo menos emocionante vai ser. Ah, sem dúvida. Imagina, ainda mais para um Corinthians e Palmeiras. E de São Paulo agora para a Europa, as atenções estão voltadas para as Copas Nacionais. Pela Copa da Itália, a Roma teve muito trabalho e precisou da prorrogação para passar pelo Empoli. Já na Inglaterra, tudo igual na primeira partida entre Chelsea e Liverpool pela Copa da Liga. Pelo jogo de ida da semifinal da Copa da Liga Inglesa, o Chelsea visitou o Liverpool e saiu na frente com azar, cobrando pênalti. Após muita pressão, o Liverpool chegou ao empate no segundo tempo com esse belo gol de Sterling e ficou nisso 1-1. As duas equipes voltam a se enfrentar na semana que vem pelo jogo da volta em Stamford Bridge. No Estádio Olímpico, a Roma saiu na frente do Empoli com Iturbe logo aos 5 do primeiro tempo. Mas os visitantes surpreenderam e chegaram ao empate a 10 minutos do fim do jogo. Verdi limpou o goleiro e deixou tudo igual, 1-1. Na prorrogação, os donos da casa foram salvos por esse pênalti polêmico assinalado pelo árbitro. Daniele De Rossi cobrou com categoria e garantiu a classificação da Roma para as quartas de final da Copa da Itália. 2-1, placar final. E voltamos a falar do Corinthians, que volta a campo no próximo sábado. É um amistoso contra o Corinthians Casuals, clube inglês que deu origem ao Clube Paulista. Time semi-amador que disputa a 7ª divisão inglesa. O clima é de festa, mas os corintianos iniciam um ano sob pressão. O Corinthians vai começar o ano em meio à disputa de duas competições. A pré-Libertadores, com um duelo contra o Once Caldas. No Paulistão, um clássico logo de cara com o Palmeiras. E claro, terá também as eleições presidenciais, que acontecem no início de fevereiro. E Bruno Henrique está no meio de uma briga pela posição de titular. Disputa, claro, sadia, com Christian, Elias e também Ralf. Um time como o Corinthians sempre é assim, né? A briga tem que ter um elenco forte, né? Porque é jogo em cima de jogo. Mas pelo menos por enquanto, Bruno Henrique vem levando vantagem nessa briga. Meia Christian está buscando ainda uma melhor forma física e técnica. Já Elias está no departamento médico, se recuperando de uma lesão no tornozelo. A gente tem que estar preparado para qualquer tipo de situação, né? Tanto quanto cartão, quanto alguma lesão, você tem que estar preparado. Na zaga, um reforço que chega para ser titular. Edu Dracena, campeão pelo Santos da Libertadores em 2011, deve ocupar a vaga de Felipe. Mas Gil, o futuro colega, chegou a cobrar uma valorização dos atletas que já estão no clube. De falar, acho que é normal, porque acho que quem está aqui quer ter oportunidade de jogar, quer ter oportunidade de aparecer, também de crescer aqui, né? Ele quis dizer, acho que na minha opinião, que tem, lógico que está chegando gente como o Edu Dracena, que é um jogador consagrado já, mas tem jogadores aqui que podem se consagrar, né? Acho que foi isso que ele quis dizer também, né? Acho que para ter a confiança nos jogadores que tem aqui também. Por hoje é só, Estela. Muito obrigada, Celso. Fique bem. Boa noite também. Boa noite. É com você, Gabriel. A seguir, a Indonésia rejeita pedido de clemência feito pelo Brasil para evitar a execução por fuzilamento de mais um brasileiro. E na Argentina, o mistério da morte de Alberto Nisman. Novas provas podem provocar reviravolta no caso da morte do promotor argentino que ia denunciar a presidente Cristina Kirchner. Curupira. Saci. Nossa, Iara. O folclore brasileiro vai soltar a imaginação do seu filho. Curupira, Saci e Iara, entre outros, estão na coleção Folha Folclore Brasileiro. Todo domingo um livro CD por R$ 17,90. Na compra do primeiro, grátis o segundo. Eu sempre soube que eu queria cantar, fazer música. Eu poderia ter decidido pelo rock, MPB, funk, mas o meu coração me levou pro samba. Eu sei que mandei bem. Você que fez o Enem, pense, pesquise. É a sua oportunidade.
Escolher o curso e a universidade é decidir seu futuro. E atenção para o prazo das inscrições do SISU e do ProUni. Fazer uma escolha consciente também é mandar bem. Saiba mais no site. Ministério da Educação, Governo Federal. Para você que mais do que um bom profissional quer ser um especialista, que mais do que aprendizagem busca gestão do conhecimento, que quer continuar ampliando sua capacidade crítica e reflexiva. Faça pós-graduação em comunicação na Faculdade Casper Líbero. São 4 especializações. Você escolhe as disciplinas que quer estudar e administra a duração do curso. Faculdade Casper Líbero. Inscrições abertas para pós-graduação. Defensores do futuro Parque Augusta acampam no terreno. A repórter Sabrina Pires está lá e tem outros detalhes. Sabrina? Gabriel, olha, tem algumas pessoas que chegam a passar, inclusive à noite aqui. A gente percebe algumas barracas. O pessoal quer que o parque, a entrada dos 2 lados do parque fiquem abertas em tempo integral. Agora as pessoas conversam aqui, tem algumas manifestações artísticas, o pessoal canta, o pessoal dança, para tentar fazer essa marcação aqui para que o parque continue aberto durante todo o dia. O que aconteceu hoje foi que, segundo essas pessoas que defendem a abertura do Parque Augusta, é que advogados da Cirela, que é a construtora que detém aqui o terreno, e também alguns policiais militares vieram aqui com uma reintegração de posse. Eles argumentam que não é uma invasão, que esse espaço é sim da população, porque na matrícula da prefeitura desse imóvel, a passagem e a permanência no bosque, que é essa área aqui, com muitas árvores, essa parte tem que ficar aberta em tempo integral para o público. E é justamente isso que eles alegam, que os seguranças continuam com a chave do terreno, mas essa passagem, até por questão de documentação, deve ficar aberta e tem sido fechada. Eles estão preocupados que amanhã venha uma força policial e feche de vez para que eles não possam mais usar essa área que muitos moradores vêm aqui, um pouco de ar e também de verde, bem no centro de São Paulo. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Sabrina. Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandre. Apagão da última segunda-feira sinaliza risco de novos blackouts, considerando a continuidade desse calor que está tão intenso, a escassez das chuvas, além do baixo nível dos reservatórios e atrasos em projetos do governo federal. Para falar sobre o risco de novos apagões, hoje o Jornal da Gazeta recebe o secretário estadual de Energia de São Paulo, João Carlos de Souza Meirelles. Muito obrigada, secretário. Eu quero começar exatamente com esse apagão de segunda-feira, que foi uma surpresa, pegou tantos estados brasileiros, inclusive o Distrito Federal. Esse apagão tem o mesmo peso, a mesma extensão e gravidade daquele de 2001? Não, são coisas diferentes. O de 2001 houve realmente um sinal de escassez, uma série de providências que o governo federal tomou e não chegou a haver corte nem racionamento de energia, porque houve a mobilização em tempo da população em uma economia. Agora não, agora houve uma falha no sistema. Quer dizer, a transmissão da energia elétrica do norte do Brasil, que deveria vir normalmente para cá, um aumento de consumo em toda a região sul-sudeste e houve, para isto, um excesso de demanda. E o que demonstrou é que nós não estamos preparados para isso. O governo federal não tomou as providências que vêm sendo alertadas há mais de 2 anos, ligações a novas geradoras e tudo mais. Portanto, é um risco que pode se repetir. Bom, mas São Paulo também tem tido seus problemas. Aqui em São Paulo, mais de 1 milhão de pessoas hoje, o Jornal da Gazeta mostrou, passando aí esse problema terrível de ficar sem a energia. E o que explica esse apagão de São Paulo? Bom, veja bem, a pergunta é muito boa, o que explica, mas não justifica. Esse aqui é o problema, não há justificativa para uma empresa do porte da distribuidora de São Paulo, da região metropolitana. A Eletropaulo? A Eletropaulo. Não justifica as falhas que tem. Todo mundo sabe absolutamente bem que nessa época do fim do ano, com chuva e tudo mais, tem chuvas intensas, tem vento. Previsível. Previsível, cai árvore, você tem que estar preparado para isso. Tanto assim que as empresas têm a obrigação de apresentar
ao governo, através da nossa agência reguladora, um programa chamado Plano Verão. E, evidentemente, o que houve em São Paulo foi chuva um pouco mais intensa, mas sempre previsível. Não tem surpresas maiores. Em 2011, nós tivemos quase que um tufão cortando São Paulo. Muito bem, tem que restabelecer, é normal que se tenha isso. Não se justifica esse tipo de problema que nós estamos tendo. Mas então o senhor deixa muito claro, não justifica mesmo porque esses fenômenos da natureza são previsíveis. Exato. Se algo está surpreendendo, é até a falta de chuva. Exatamente. Né? Que está sendo menos intensa do que se esperava. Exatamente. E aí está uma das falhas do sistema nacional. Definiu-se o ano passado que só havia problema de água em São Paulo. Não é verdade. Problema de água em todo o Rio Tietê, no Rio Paraná, no Rio Grande, no Rio São Francisco. Portanto, a queda de geração de energia elétrica por via hídrica das hidrelétricas, sinalizando que agora, nesse período que deveria estar chovendo, que não está desde outubro, nós teríamos falta de energia. O apagão da segunda-feira passada já foi o alerta, o sinal amarelo sobre esse problema. Agora, trazendo de novo aqui para São Paulo, a Eletropaulo. O que explica? A Eletropaulo não é mais aquela? Pois é, este é o problema. Ainda hoje tivemos uma grande reunião com eles para cobrar deles uma série de providências. A nossa agência reguladora está fazendo uma auditoria detalhada sobre a Eletropaulo para verificar as razões. O que é que está faltando investimento? Nesta crise agora dos últimos dias, em que nós tivemos uma série de pessoas que ficaram 20, 30, 50 horas sem energia, não tem cabimento. As equipes têm que estar lá socorrendo. Duas outras distribuidoras vizinhas da Eletropaulo mandaram equipes para socorrer. Tem que estar preparado para isso. Tem que ter equipamentos para isso. A desculpa é que a árvore caiu. Tem que estar trabalhando durante o período seco com a prefeitura, as prefeituras das cidades, para fazer a poda dessas árvores. É prevenir. Quer dizer, não tem cabimento. O que não é aceitável é que nós tenhamos essas interrupções. Inclusive uma delas gravíssima, que lembra, a Maria Lídia, aconteceu lá em Osasco, no Hospital Municipal de Osasco. Agora, secretário, na apuração das responsabilidades, o governo federal está sendo apontado, sim, como responsável, considerando atraso de obras, etc. O ano passado, ano eleitoral, né, não se falava toda a verdade para a população, aquela coisa toda. Mas, por outro lado, o governo de São Paulo também está sendo muito cobrado. Nessa apuração das responsabilidades, onde é que entra a responsabilidade do governo de São Paulo, ao qual o senhor pertence, a sua responsabilidade? Que resposta o senhor dá para o nosso telespectador? A resposta é a seguinte: na verdade, a responsabilidade é efetivamente do governo federal, porque ele é quem é responsável pela licitação das geradoras no Rio São Francisco, no Rio Madeira, no Rio Xingu, ou seja, ele é responsável por isso. Pelas termoelétricas, ele é quem faz a concessão, ele é quem faz as licitações das grandes linhas de transmissão que cortam o país inteiro, porque hoje a energia que nós estamos usando aqui na Gazeta, nós não sabemos de onde é que vem. Ela pode estar vindo de uma termoelétrica no Rio Grande do Sul ou da hidrelétrica de Tucuruí, no Rio Tocantins. Ou seja, são coisas desse tipo que é responsabilidade federal, porque é nacional efetivamente. E a gestão disso é feita por organismos nacionais, o Operador Nacional do Sistema e a Agência Nacional de Energia Elétrica. E os estados entram onde? Os estados entram apenas quando querem, como delegados da Agência Nacional, para fazer a verificação se as normas federais estão sendo cumpridas, que é o que o Estado de São Paulo faz na Arcesp limitadamente. Mas aí, para responder a sua pergunta, que é muito boa, qual é a nossa responsabilidade? A nossa responsabilidade é a seguinte: o governo federal tem as obrigações de gerir esse processo, mas nós temos a obrigação de verificar o interesse público, porque quem definiu esta delegação é o povo de São Paulo, elegeu o governador de São Paulo. E nós vamos às últimas consequências nesse sentido. Nós temos poucos instrumentos, já estamos discutindo para levar esses instrumentos ao governo federal para nos permitir uma ação mais vigorosa. As poucas possibilidades que temos através do PROCON, a semana passada já fizemos uma multa de 3,5 milhões para a Eletropaulo, por falhas de atendimento absolutamente identificadas. E, portanto, é isto que nós estamos fazendo, cobrando agora normas, procedimentos do governo federal, que nos delegue mais capacidade de ação. Queremos colaborar com o governo federal, não hostilizar, ao contrário. Mas eu tenho uma última questão, que é a população. A população está perplexa, está temerosa, com toda que possa haver o colapso da água.
e possa haver o colapso de energia, como esses apagões acabam, né, Claro. sugerindo, e especialistas dizendo que sim. Por outro lado, o poder público passa informações que acabam sendo contraditórias. E isso vale também para a água, né? Governo federal, governo de São Paulo. Então lá o ministro fala uma coisa, já colocou até na mão de Deus a responsabilidade, Deus é brasileiro, quem sabe ele vai resolver o problema. Foi falha técnica, o outro vai e diz que não foi falha técnica. Então o cidadão fica assim, estão me falando a verdade? Isso. Ou estão me enrolando? Claro. É a impressão que passa, Claro. pela contradição entre as informações de quem tem poder de decisão. Claro. Trazendo para São Paulo, houve também uma questão assim em relação à água, né? Falando que tinha que ter racionamento, que não tinha racionamento, que tinha racionamento, o próprio governador falou, é claro que tem racionamento. Então o cidadão também fala assim, mas será que tá me sendo dito a verdade? Tem ou não tem? Então eu quero ouvir do senhor, tem que falar a verdade para a população, ou como já se disse um dia, o que é bom a gente conta, o que é ruim esconde? Não, no nosso caso não. O governo de São Paulo, o governador Geraldo Alckmin, nós temos por pauta, e todos conhecem, a Maria Lídia conhece muito bem, vamos dizer assim, tratar o assunto com absoluta clareza, inclusive no negócio da água. O negócio da água, nós percebemos o problema no começo do ano passado, 2014, em janeiro, identificamos que poderíamos ter problema. Imediatamente, no mês de fevereiro, nós iniciamos um processo de bônus para dizer o seguinte, faltará água, portanto, economizem. Nós premiaremos num primeiro momento. E 70% da população de São Paulo colaborou. Na sequência, não foi suficiente, nós usamos níveis chamados de reservatórios estratégicos, níveis mortos e assim por diante. Portanto, sempre o jogo da verdade, esperando as condições da natureza que vão se radicalizando. No caso da energia elétrica, a verdade é essa, há um risco sim de apagão. E os problemas que nós temos vivido em São Paulo, de alguns desligamentos, não são falha do Sistema Nacional, foi falha de operação da Eletropaulo, com quem nós estamos trabalhando todos os dias para resolver o problema. Agradeço muito seus esclarecimentos. Muito obrigado, Maria. Uma boa noite. Boa noite. Gabriel. Indonésia rejeita o pedido de clemência feito pelo governo brasileiro para evitar a execução por fuzilamento de Rodrigo Goulart. O brasileiro, de 42 anos, foi condenado à morte por tráfico de drogas há 10 anos. Diagnosticado com esquizofrenia, Goulart tenta, por meio de sua defesa, ser internado em um hospital psiquiátrico, como prevê a lei da Indonésia, e assim se salvar da pena de morte. Caso a pena seja cumprida, ele será o segundo brasileiro a ser executado na Indonésia. No último final de semana, Marco Archer foi fuzilado no país. Estados Unidos e Cuba iniciam encontros históricos para restaurar relações diplomáticas. As reuniões são as primeiras desde que o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, e o presidente cubano, Raul Castro, anunciaram no último dia 17 de dezembro que tinham chegado a um acordo histórico após 18 meses de negociações. A reunião na cidade de Havana vai durar 2 dias. Hoje o assunto tratado pelas autoridades é a imigração e amanhã o tema do encontro será a restauração dos laços diplomáticos. Um palestino armado com uma faca invadiu um ônibus em Tel Aviv e atacou os passageiros, deixando pelo menos 12 feridos. O palestino de 23 anos e que vive na Cisjordânia esfaqueou o motorista do ônibus e depois partiu para cima dos passageiros. O palestino tentou fugir, mas foi perseguido por agentes de segurança, baleado na perna e acabou preso. O movimento radical islâmico Hamas mostrou satisfação pelo ataque. O grupo classificou o ato como uma operação heróica. 2 semanas depois dos ataques em Paris, a França anuncia novas medidas contra o terrorismo. O primeiro-ministro francês Manuel Valls anunciou investimentos extras de 425 milhões de euros, equivalentes a 1 bilhão e 300 milhões de reais nos próximos 3 anos. Serão criados quase 2.700 empregos para reforçar o efetivo na luta antiterrorista. Será criada uma lista nacional com nomes de pessoas envolvidas com atividades terroristas. O governo também vai contratar mais 60 religiosos para acompanhamento espiritual nas prisões, além dos 182 já existentes. Segundo as autoridades, muitos jovens muçulmanos se radicalizaram cumprindo penas nas cadeias francesas.
Novas pistas sobre a morte do promotor argentino Alberto Nisman. O chaveiro que abriu a porta de serviço do apartamento onde ele morreu declarou que ela estava destrancada. O chaveiro foi chamado pelo pessoal de manutenção do prédio a pedido da mãe do promotor, depois de ela não ter conseguido se comunicar com o filho nem entrar no apartamento. O chaveiro declarou à promotoria do caso que a porta de serviço estava fechada, mas destrancada, com a chave do lado de dentro. Ele disse que apenas empurrou um pouquinho e a porta se abriu. Os investigadores também descobriram um terceiro acesso ao apartamento, além de pegadas e uma impressão digital. A passagem é um vão estreito que comunica o apartamento de Nisman com o apartamento de um vizinho estrangeiro. O vão sustenta os aparelhos de ar-condicionado. Uma tela removível dá acesso ao espaço onde podem trabalhar os técnicos de manutenção dos aparelhos. A investigação procura agora determinar se uma pegada de aparência recente e uma impressão digital detectadas no local têm ligação com o caso. Alberto Nisman foi encontrado morto em seu apartamento no domingo. O exame do corpo indicou suicídio e o teste para determinar se havia traços de pólvora na mão do promotor deu negativo. Nisman investigava o atentado terrorista contra um centro judaico de Buenos Aires em 1994, em que morreram 85 pessoas. Ele havia acusado a presidente Cristina Kirchner de acobertar o envolvimento de ex-altos funcionários iranianos no atentado, em troca de relações comerciais com o Irã. A justiça argentina tornou pública a denúncia de Nisman. E uma última notícia, o Banco Central anunciou há pouco a nova taxa básica de juros. O Bacen confirmou as apostas do mercado e elevou a Selic em 0,5 ponto percentual. Agora o índice está em 12,25% ao ano. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site tvgazeta.com.br/Jornal da Gazeta. E eu volto com mais notícias no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até já. A gente se encontra amanhã às 19 horas. Fique bem, uma boa noite para você. Até lá. Confira as novidades dos famosos com Zé Armando Vanucci no Todo Seu. Hoje, 10h30 da noite.